né? Aí abre para o debate, aí abre para a conversa e, de uma maneira dialética, acredito que o Diógenes deve ter conversado com vocês, talvez, né? Eu utilizo muito essa palavra, esse conceito do dialético, né? Então, de uma maneira dialética, de uma maneira onde essas ideias se confrontem, né? E sejam apresentadas, determinadas áreas do conhecimento se valem disso, né? E o nosso campo artístico é um campo onde o debate é fundamental, né? Onde a perspectiva da argumentação e do posicionamento crítico, ele é basilar. Ele está ali no fundamento, na base de tudo, né? Por quê? Porque arte, seja no singular ou seja no plural, é uma coisa múltipla. Uma coisa, né, na ideia de ser uma prática, de ser um objeto, de ser uma forma de encarar o mundo, né? É múltiplo. Não existe uma perspectiva, talvez adiantando um pouco a nossa ideia aqui do debate, talvez não exista uma única perspectiva, né? E ainda bem que não existe, porque isso significa que nós caminhamos, nós mudamos, nós inventamos as coisas, não é? Já deram os nossos 5 minutinhos, até um pouquinho mais. Vamos começar a nossa discussão aqui. Sempre lembrando, pessoal, tem uma dúvida? Teve uma reflexão interessante? Né? Ficou aí fritando os miolos? Né? Não é da época de vocês não, mas o tic-tac, os dois neurônios aí que brigam, se eles estiverem aí fritando, a gente conversa, não é? E vê o que está pegando aí, tá? Nossa sexta aula, então, pergunta fundamental ou perguntas fundamentais. Vocês foram aí convidados, né, a refletir ao longo dessa semana quais perguntas ou qual pergunta deve ser feita, deve ser formulada quando a gente deseja, quando a gente tem essa vontade de saber, essa inquietude que move, né? Se a gente deseja saber se algo é ou não arte. Né? Essa pergunta, ela tem várias características que a tornam fundamentais, né? A primeira delas é o poder de síntese e de tentar reunir em poucas perspectivas, em poucos direcionamentos, né? Quais são essas chaves de critério e de entendimento que vocês têm sobre esse conceito de arte, né? Lembrando novamente, o que conta para a gente é sempre o debate, fundamentado, né? Consistente. Então, essas perguntas basilares fundamentais, esse poder de síntese, de olhar e fazer uma pergunta, duas no máximo, para conseguir determinar algo. O segundo ponto dessa pergunta é a necessidade de se determinar algo, né? Será que no nosso tempo presente, nosso tempo contemporâneo, as barreiras, os muros e os limites são mais bem-vindos, né? Ou seja, é necessário ter limites e barreiras muito bem definidas ou não? Será que essas caixinhas devem existir, devem se interconectar, não devem existir? Então, uma pergunta que aparentemente é simples traz várias questões. E o último ponto dessa pergunta, que é crucial, é o conceito em si de arte. Se a gente for relembrar as nossas discussões, e para o pessoal da segunda chamada, como eu havia informado na última aula, a gente sempre relembra esses conceitos, né? A arte, gente, sob um ponto de vista da interação e do engajamento que você tem com aquele objeto, ela vai ser plural. Ela vai ser plural por quê? Porque a subjetividade da relação e da interpretação que se dá entre alguém que observa e algo que é observado não é objetivo, né? Cada indivíduo, vindo de um lugar, de uma trajetória de vida, de um país, uma cultura específica, vai acionar conceitos, ideias, valores, práticas que são da cultura dele ou dela para interpretar aquilo que está sendo visto, não é? Então, a arte, nessa perspectiva do engajamento, da interação, é algo plural. Né? E se é algo plural, um conceito objetivo e maior do que todas as outras coisas, não é possível. Não é?
partir do momento que existe uma perspectiva, as outras são eliminadas. Né? E isso, teóricos de várias artes, de várias áreas paralelas e adjacentes ao nosso conhecimento artístico, também concordam. Né? O pessoal da sociologia, da história, da antropologia, da filosofia, da psicologia, né? Das ciências humanas de uma forma geral. Então, a arte é plural, porque o engajamento com a arte é plural. Se a gente foca no engajamento, significa que ela também é relacional. Ela depende de uma relação que se estabelece entre alguém que lê e interpreta todo um conjunto narrativo que aquele objeto, entendido enquanto artístico, apresenta. Né? Então é plural porque são várias pessoas interagindo de forma plural. É relacional porque depende de um vínculo que se tece, que também vai ser plural, o que caracteriza, no final das contas, a arte como algo dinâmico, inventivo, né? Não determinado, não prescrito. Não é? Alguém pode ler para mim esse meme aqui do José Juba? Hein, gente? Eu posso ler? Pode, claro. Minha irmã trabalha num museu de arte contemporânea. Lá tem uma senhora da limpeza que todos os dias lhe pergunta: Isso é arte ou jogo fora? Eu amo essa senhorinha. Obrigado. É genial esse meme, né? Genial. Quem que leu? Eu não consigo ver o nome daqui. Nicole. Nicole. Obrigado, viu, Nicole? Então, gente, esse meme, né, é genial por vários motivos. Né? O meme é algo que vai transportar a gente um certo discurso de humor, né? Enfim. Mas nesse meme a gente consegue observar várias chaves de entendimento. Primeiro, o espaço onde a irmã do José trabalha. No Museu de Arte Contemporânea, ou seja, num espaço de objetos que foram validados e ocupam aquele local. E todos esses objetos se referem ao nosso tempo presente. São coisas que os artistas, enfim, as pessoas fazem no tempo de agora. Então é um museu da arte de agora. O Museu da Arte de agora não tem uma trajetória, né, de validações históricas daqueles objetos, como o Louvre, por exemplo. A Mona Lisa está no Louvre, não é? A Mona Lisa tem mais de séculos de existência, mais de séculos de reflexão e validação. Então, é um museu de arte de agora. Lá naquele museu tem duas mulheres que trabalham lá. Uma é a irmã do próprio José e outra é uma senhora que trabalha na organização e na limpeza dos espaços. Não é? Então, há uma hierarquia diferente de funções nesse mesmo espaço. Existe uma pessoa que trabalha lá e pela pergunta que a moça da limpeza faz, a gente sabe que a irmã do José é uma das pessoas que valida o que está lá dentro e a moça da limpeza que limpa lá. E todo dia essa moça pergunta se aquilo que ela está entrando em contato é algo digno de ser classificado enquanto arte ou é algo que ela pode jogar fora. E o jogar fora em si, né, esse conceito de eu não me aproprio disso, e isso é insignificante, ou isso, enfim, pode ser eliminado, vem da perspectiva de uma pessoa, né, que não necessariamente participa do jogo de validações desses objetos. E o José adora essa senhora. E por que ele adora essa senhora? Deixa eu voltar aqui. Por que ele adora? Porque isso desperta uma crítica ou uma das perspectivas fundamentais do nosso tempo presente, que é saber identificar, localizar, identificar e compreender todos esses jogos de interesse que existem, por exemplo, na produção artística. Né? Então é um meme, parece uma coisa besta, parece uma coisa boa, mas olha o tanto de compreensão e de perspectiva que a gente traz dele. Não é? Vocês já
tinham visto esse meme já? Deixa eu ver aqui, tá carregando a mensagem. Esse Teams aqui é movido além às vezes, viu, gente? Eu escuto o barulhinho da mensagem, mas não consigo ver. Deixa eu ver. Ah, ó, vocês nunca, não, não, não. Né? E é interessante, né? E o que isso demonstra para a gente? Primeiro, essas marcações de hierarquia social, né? Muito presente, porque existem funções específicas a serem cumpridas naquele espaço, naquele museu de arte moderna, de arte que a gente vivencia no momento e às vezes não tem recursos necessários para compreender, e que desperta uma das perguntas mais interessantes, talvez, que se possa fazer, do ponto de vista crítico, claro, do ponto de vista de ser agudo, né? Agudo de ser refinado, da crítica que vem da Senhora da Limpeza. Isso daí é arte ou jogo fora? Isso daí é aquilo que vocês fazem aí, os meninos? Esse negócio aí que... Né? Ou seja, do ponto de vista social, sócio-histórico, sociocultural, talvez essa moça da limpeza não participe de grupos de interesse de poder que validam, né, aquela expressão enquanto digna de valor, de habitar um território entendido enquanto museu. Né? Isso traz uma crítica enorme para tanto o espaço museal em si, quanto de o que a gente está preservando, qual é a memória que a gente está preservando e quais são essas vozes que estão sendo escutadas. Talvez esse museu de arte contemporânea aí, fictício, né, possa ser um lugar plural que contemple essas outras expressões, ou não, né? Lembrando que essas coisas podem existir, né? Ficou claro, gente? Essa primeira perspectiva da nossa aula? Sim? Beleza. A Alicia não conhecia, mas achou muito bom, massa. Então, gente, deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Beleza. Tem duas perspectivas, gente, para a gente fazer essa segunda etapa aqui. Eu sempre gosto de construir coletivamente com vocês, né? Porque o objetivo é sempre o processo de assimilação seus das informações, né? Alguém gostaria de apresentar a sua pergunta fundamental e a gente conversar um pouquinho sobre ela? Ou vai tópico a tópico dos comentários que vocês colocaram lá no Padlet? O que vocês preferem? Vou falar da minha aqui rapidinho, porque eu acho que a Ótimo. minha também tem que perguntar pro artista, assim. Hum, Eu perguntei se essa arte ela me causou algum sentimento nessa obra. Só que eu perguntaria isso pro artista também, se trouxe algum sentimento, porque eu acho que a arte é isso. legal. E você pensa de que maneira você consegue qualificar esse sentimento? No sentido de como que você observa o que surge desse sentimento, o impacto dele? Como assim? Como assim? O sentimento, enquanto uma chave de entendimento para saber o que é arte, vai gerar uma interação específica, né? Pode ser um sentimento bom, ruim, pode ser um sentimento, enfim, do que for surgido, né? Como que você avalia a importância do sentimento, o impacto do sentimento para a arte em si? Ah, eu acho que traz, que deixa aquilo mais verdadeiro, né? Não sei. Pode ser isso. Ah, mas não sei explicar. Pode ser algumas metáforas também que a pessoa fez para tentar explicar o sentimento dela, que para mim não pode fazer muito sentido, mas para a pessoa faz total sentido.
Legal. Então, também tem essa pluralidade, né, essa variação, variedade, na verdade, de sentimentos possíveis causados por uma obra, né? Tanto do ponto de vista da pessoa que fez, né? Tanto que você apontou que seria legal conversar com o artista em si, né? O que você estava querendo apresentar enquanto subjetividade ali no momento, né? É por aí? Sim, é isso. E Eu o acho que 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 ela, é o que aquele sentimento que ele transmitiu, o que que eu senti com aquilo também. entendi. Extrapolando, eu achei uma pergunta ótima, né? Extrapolando um pouco a questão só da sua pergunta. Imagine que o artista não tenha consciência do sentimento dele, ou da pessoa que propôs. Como que a gente encararia? Tipo, fazer só uma coisa por fazer? Ao mesmo tempo, tem intencionalidade porque tá sendo feita, né? Ela foi feita de uma forma. Às vezes ela pode não estar estruturada, muito clara para a pessoa que faz, mas tem ali por trás, né? Aham. Mas e se na hora da produção, enfim, o resultado, o artista ou a pessoa que produz ali não tem consciência de um sentimento? Aí vai da minha interpretação, eu acho. Tipo, eu olho para aquilo, eu não sei. Eu perguntaria para o artista, mas quase impossível encontrar um artista, sei lá, indo num museu que eu tô, então, para ele também não pode fazer sentido, mas para mim aquilo pode fazer. Legal. Aí a gente vai para um caminho que a gente vê o sentimento como variável também, né? A pessoa pode ter consciência, pode ser inconsciente, tem uma intencionalidade. Isso está presente ali na obra, né? A obra ela vai carregar o local de produção dela, nem que esse local de produção seja a subjetividade de quem produziu, né? Organizou de uma forma. Nós, enquanto observadores, nós acessamos isso e interpretamos esse local de subjetividade. Se a gente se aproxima, ou se a gente distancia desse local, ou se a gente reinventa esse local, é a grande questão do ponto de vista artístico, né? Da interpretação artística. Não só artística, né? A antropológica também. Então, essa pergunta, Alice, é bem legal, porque ela desperta para a gente a percepção de que talvez o sentimento em si, né, ele é válido, claro que ele é válido, porque ele faz parte do nosso engajamento com aquilo. É aquilo que vai encantar, aquilo que vai tornar as coisas mais sensíveis ao nosso olhar, às nossas vivências, vai tirar a gente de um local de, ah, de anestesia do cotidiano, né? Aquele local que a gente faz as coisas quase no automático. O sentimento é importante nisso? Claro, é uma expressão, né, o resultado do impacto da sua leitura, da sua interpretação daquilo. Mas é tão múltiplo, é tão variado as formas de se sentir, né, e as formas de interpretar, que talvez saber exatamente o que o artista estava sentindo ali na hora, claro que pode ser uma coisa interessante, sim, porque fica mais rico a nossa interpretação, né? Mas é tão variado que talvez não seja uma chave de entendimento para classificar a arte, né? Claro que isso não elimina a importância do sentimento aí, né? O que você achou da reflexão? Você concorda com ela? Concordo, concordo. Não, concordo sim, concordo. Né, eu pensei assim, tipo, o sentimento. Se é. Ah, não sei explicar, não sei. É fazer uma coisa só por fazer, eu acho que não tem sentimento naquilo, né? É... Ah, não sei explicar. Né, eu entendo. Mas é porque talvez seja interessante pensar também que essas ações imediatas, elas também são fundamentadas, né? Por exemplo,
só se age de uma maneira adotando um referencial, né? Então, um exemplo que não tem nada a ver com artes, a maneira como as pessoas se alimentam, né? Ou as práticas de alimentação de uma determinada cultura. Que vai entrar a gastronomia, o jeito que se senta na mesa, a maneira que se pega nos talheres, ou se não tem talher, ou se não tem mesa, né? Tudo está fundamentado numa cultura, né? Às vezes você pode fazer ali, cozinhar o seu arroz, né? Tá fazendo arroz, aí tá fazendo feijão, aí tá passando não sei o que mais. Tudo aquilo é culturalmente fundamentado, tudo aquilo ali tem uma intencionalidade por trás. Essa intencionalidade vem com todo um saber, né? Então, às vezes você faz aquilo no automático, como se fosse por fazer, mas há uma intencionalidade mesmo que seja inconsciente, né? Mesmo que ela não esteja no primeiro plano. Agora, quando isso é fazer comida, né? Não tem nada a ver com artes. Tem e não tem, né? Agora, quando a gente chega num ponto mais abstrato, que é o que é, né, essa abstração do sentimento, né? O sentimento de contemplação, um sentimento de amor, um sentimento de raiva, de ódio, não sei, né? São coisas abstratas, são associações amplas, não é? E por mais que a pessoa não tenha consciência em primeiro plano daquilo, aquilo vai estar representado no que ela fez. Então saiba que todos os nossos atos são fundamentados, né? Mesmo que inconscientes. Né? Então quando se pensa assim, isso foi sem sentimento. Às vezes o autor não tem nem noção do que ele, né? É meio arrogante falar que a pessoa não tem noção do que ela faz, né? Porque nós não somos o outro, né? Mas imaginemos, conjecturalmente, que o artista não tem noção do sentimento que ele está demonstrando na hora que ele faz a arte, né? Então, isso é um raciocínio hipotético, né? Tem uma pessoa que está apresentando algo, mas não tem consciência total do seu plano de entendimento ali, né? Não tem consciência total do que ela está fazendo, e tem uma outra pessoa que observa isso. E foi natural assim dizer? Ah, entendi. Uma certa naturalidade significa que se assimilou aquilo e apresentou de forma não estruturada, não organizada. Vou botar o alho e depois o sal e depois, né? Não, peguei e botei, não sei o que mais. Então, de forma naturalizada, né? Que nem o Cauã falou, né? Mas imaginemos, então, hipoteticamente, que tem um indivíduo, uma pessoa ali, sem consciência, ela é um artista, ela está se expressando, né? Ela sensivelmente está se expressando dentro da linguagem que ela está utilizando, seja artes plásticas, visuais, seja uma mistureba de tudo, né? Está se expressando aquilo ali sem ter consciência de superfície, né? Dos seus sentimentos, enfim, das coisas que compõem ela. E ela trabalhou nesse objeto, entregou para a sociedade. Olha, isso daqui é a minha escultura, né? Aquilo, de certa forma, está fundamentado nessa organização interna desse indivíduo, que tem um lugar, tem uma trajetória, tem as suas verdades, né? Isso é apresentado por um conjunto de pessoas que também têm as suas trajetórias, também têm as suas verdades, também têm as suas perspectivas, né? E a pluralidade de se interpretar isso, né, é uma prerrogativa do ser humano. Existe um antropólogo norte-americano, esse é um assunto fabuloso, né, gente? Tem um antropólogo norte-americano chamado Roy Wagner. Lá na década de 80, junto ali com o Clifford Geertz, que a gente conversou semana passada, ele traz a seguinte perspectiva, né? Nós, seres humanos, temos a prerrogativa de leitura e interpretação das coisas à nossa volta. Então, a gente lê não só um texto, a gente não entende só uma fala, interpretando uma fala através da escuta, mas a gente lê um livro, as dimensões do livro, a gente lê a utilização de um mouse, né? A gente lê a maneira como a cidade é pensada, tudo isso são leituras e interpretações, não é? Nós, seres humanos, temos trajetórias de vida e partimos de um local específico que é culturalmente fundamentado, né? As coisas que a gente lê e a gente interage no mundo também são culturalmente fundamentadas, né? Elas não são desconexas da Terra,
né? Não é um objeto celeste, alienígena, talvez, que apareceu da Terra do nada. Isso é produzido pelo ser humano, de uma forma geral. Se eu não participo da mesma cultura, né, daquele objeto, de um outro indivíduo que eu vejo, de uma outra prática, o que eu faço enquanto indivíduo é uma tradução daquilo. E essa tradução parte, né, de um processo de leitura, apreensão desses conceitos, interpretação desses conceitos e invenção de uma terceira coisa, né? Então, quando a gente volta lá, aplicando esse conhecimento para o nosso campo artístico, que foi o exemplo que a Alice trouxe na pergunta dela, né? Do sentimento, eu gostaria de saber o sentimento do artista na hora de ter feito, nossa, essa canção que eu adoro, nossa, esse livro que eu adoro ler, né? Eu gostaria de saber o que estava passando na cabeça e nos sentimentos desse indivíduo. Se a gente pensa através da ideia de tradução e interpretação das coisas, talvez a gente não se aproxime dessas reais intenções, né? A gente sempre vai se aproximar de uma ideia interpretada, traduzida, inventivamente criada, elaborada, para se entender aquilo. O resultado desses vários processos, lembrando que somos 7 bilhões de pessoas no mundo, um pouco mais, né, claro? Então são 7 bilhões de narrativas em primeira pessoa, né? O resultado desse processo inventivo é a pluralidade, né? É um multicultural, é um multidiverso, não é? E no campo das artes isso se expressa, é o local propício para se expressar isso, né? Porque as barreiras, as fronteiras em si, elas são mais fluidas, elas são mais, né? Não são tão determinadas assim, né? Alguma dúvida até agora, gente? Não? Essa pergunta da Alice é muito boa. Eu acredito que vários de vocês trouxeram algo semelhante, não é? A questão do sentimento. Por isso que num texto da Raissa Pina, que ela traz 4 chaves de entendimento para a gente determinar o que é, o que não é arte, e ela parte de uma pergunta muito legal, que é o seguinte: não vamos pensar o que é arte, não. Vamos pensar o que faz algo ser arte, né? Se a gente vai para o que é arte, a gente vai para uma verdade absoluta, e verdades absolutas não cabem no nosso tempo contemporâneo presente. Não é uma intenção nossa ter uma verdade absoluta, né? Uma verdade que caiba a todos nós. Se existe uma verdade absoluta, significa que todas as outras verdades são eliminadas, são tornadas invisíveis, são silenciadas, né? Então não cabe no nosso tempo presente. Então, vamos pensar o que torna algo arte, não é? Para algo ser tornado arte, para Raissa Pina, hein, gente? Uma autora, com várias pessoas discutindo e pensando. Para ela, para Raissa Pina, não importa o seu gosto subjetivo para determinar se algo é ou não é arte. Por quê? Porque a subjetividade está presente na pluralidade e, consequentemente, não pode ser objetiva e estendida a todo mundo. Um gosto. Imagina se uma pessoa determinasse o que é bom, e se você não concordasse? Não ia ser legal, não é? Então, o gosto em si, você pode achar feio, bonito, ótimo, horrível. Não importa se você achou isso ou não, porque ainda assim é arte. Você é um indivíduo que interagiu com esse objeto, né? Teceu uma reflexão. Se você há força e há poder, por força de poder, né, quiser determinar isso ao conjunto das outras pessoas, tente. Não aceitamos mais alguém falando, faça isso, faça aquilo, você quer mais, né? Então, o gosto não é um critério objetivo para se delimitar. Ao mesmo tempo, não importa muito se o processo criativo, né, que é o segundo ponto que a Raissa Pina traz, não importa muito se o processo criativo, se as estratégias produtivas, se as técnicas empregadas são formais ou informais. Não importa se o artista passou por um processo de formação institucional, né, de academias e universidades, ou se foi autodidata,
desvendando recursos próprios, paralelos a esse institucional, né? Não importa muito. Por quê? Porque o que está presente, né? Ou a interpretação que nós tecemos sobre aquela obra, se for algo crítico, reflexivo, né? Bem estruturado, mesmo que inconscientemente, mas estruturado, né? É muito mais interessante se o cara utilizou o pincel número tal, com a coloratura número Y, com um traçado da escola de Frankfurt, não importa. Né? A técnica não é um parâmetro para se determinar a qualidade de um objeto artístico. Né? Muito mais o que esse objeto representa. Né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que pode ser uma das questões que eu, pessoalmente, me distancio um pouco do texto da Raissa Pina, e eu sei que ela é uma boa, além de uma grande jornalista, é uma pesquisadora também, né? Que ela fala sobre a validação institucional, que é exatamente esse meme do Museu de Arte Contemporânea, da moça que trabalha lá e da moça que trabalha como curadora, validando as obras, e da senhora que trabalha na limpeza. A Raissa Pina fala no terceiro ponto que existem instituições que validam determinado objeto enquanto artístico ou não. Né? E teríamos que respeitar, né, essa validação e esse discurso. Por que é complicado? Depende da natureza da validação e das pessoas que estão validando algo ou não. Pode ser abrangente, englobar várias formas de expressar do ser humano, ou pode ser super reduzido, supremacista, racista e todos os issos que nós detestamos, né? Pode ser amplo, pode ser que engloba, né, uma perspectiva, uma instituição que proteja esses interesses da pluralidade, ou pode ser uma instituição que não, que quer reduzir, que quer uniformizar, né? Então, as instituições têm que ser levadas em consideração na hora de determinar ou se engajar com algo artístico? Claro, mas também tem que se posicionar de forma crítica à natureza e objetivo dessa instituição. Esse é o terceiro ponto da Raissa Pina. O quarto ponto dela é o engajamento sensível. Isso é sabe, uma maravilha que ela traz para a gente. O engajamento sensível com esses objetos. Né? Ou seja, é o vínculo que você tem e é um vínculo que te encanta. Você sai encantado, talvez aí o que a Alice traz do sentimento, né? Que é se sentir arrebatado, para bem, para mal, não importa, mas ser impactado por aquilo que você está entrando em contato, não é? E saiba que esse engajamento, que esse impacto que determinada obra vai gerar, também vai ser múltipla. Afinal de contas, todos nós temos uma forma de olhar para o mundo, não é? E cada um ali tem as suas preferências, não é? Então, se a gente pensa qual pergunta fundamental poderia ser feita, a gente vai chegar em vários resultados. Agora, uma resposta para essa determinada pergunta, e que eu acho que é uma das respostas mais bonitas que eu já vi até hoje, e talvez seja uma das mais críticas no sentido de ser muito bem elaborado, é a do Ferreira Goulart. Deixa eu projetar aqui para a gente, para ver a que ponto o Ferreira Goulart chegou na reflexão dele do que é e o que não é arte. Né? Ele fez as perguntas dele, como bom poeta paraense, símbolo de uma geração da poesia brasileira, ali do início da segunda metade do século XX, fez as suas perguntas, refletiu ao longo de sua trajetória de vida e apresentou isso para a gente quase no momento final da vida dele. Felizmente já faleceu já. Para ele, arte é uma coisa imprevisível. Ser imprevisível significa que não é determinada, que não é pré-determinada, prescrita. Né? Existe uma fórmula específica. Ainda bem que é imprevisível. Não é? A imprevisibilidade sugere inovação, inovatividade. Inovatividade é enfim, é imprevisível. Né?
Ao mesmo tempo, a arte também é uma descoberta. Se é descoberta do novo, é descoberta do diferente, é a descoberta daquilo que você não tinha tomado consciência ainda, não é? E também é uma invenção de vida. Invenção de novos modos de viver, invenção de novos modos de se entender o mundo, de se entender, de interagir, de produzir, de interferir, de contribuir com as realidades humanas, né? E para o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta, né? Não basta só levantar às 7 horas da manhã, não sei que horas vocês se levantam, almoçar no horário tal, realizar as suas atividades profissionais ou educacionais, pegar um busão lotado. Isso não basta, né? É necessário que no trajeto do ônibus lotado, você que nem uma sardinha lá dentro, você se encante, você seja arrebatado, você seja, né, convidado a olhar as coisas à sua volta de uma forma não protocolar, procedimental, né, fria, árida. É preciso ver a imprevisibilidade das coisas e desejar que elas sejam imprevisíveis para que haja inovação. É necessário que se descubra constantemente as coisas do mundo, as formas de se relacionar com o mundo, para que não seja algo pré-determinado e retilíneo, né? E é preciso inventar novas formas de vida, né? Por isso que a arte é plural, porque somos plurais. É por isso que a arte é relacional, porque nós nos relacionamos com o mundo, né? Nós não estamos vivendo em Marte, a gente não está vivendo né, no meio do espaço sem nada à nossa volta. Nossa vida é feita de relações mútuas e teias, né? E a arte é dinâmica, imprevisível, algo a ser descoberto e uma maneira de se reinventar a vida. Existe uma pergunta fundamental para se saber o que é arte? Cada um vai fazer a sua, a partir dos seus critérios. A Raíssa Pina tem lá os 4 dela. Vocês apresentaram aqui os seus, né? A Alice contribuiu com a pergunta dela, fundamentada no sentimento, a gente refletiu aqui. O Ferreira Goulart refletiu a dele e trouxe essa possível resposta, né? É uma possível. Vamos continuar pensando o que é arte. Vamos continuar pensando o que é esse arrebatar das coisas, né? Se encantar com as coisas do mundo. Né? Legal essa resposta dele, né? Discordam, concordam dele? A arte é uma forma de expressar uma opinião, emoção ou crítica em diferentes formas, sempre contendo algum sentido diferente para cada admirador. Portanto, ela não pode ser uma coisa vazia, sem objetivo. É isso que eu penso. O Alexandre contribuiu, né, falando que a arte pode ter vários sentidos ali por trás, vários objetivos. Pode expressar uma opinião, né, uma emoção, uma crítica, e ao mesmo tempo é algo direcionado, intencional, né? A partir da relação que a gente tem com aquele objeto, aquilo que foi feito, né? E eu acho que o Alexandre resumiu bem as nossas questões, cada um vai sair de uma forma impactada, né? Ou seja, alguns sentidos são diferentes para cada admirador, né? Observador, admirador, né? Então a arte não pode ser uma coisa vazia, né? Ela está presente no mundo, ela expressa relações, a todo tipo de relação humana que você pode pensar. Relações de poder, relação econômica, relação política. Porque ela é um subproduto da ação humana, culturalmente fundamentado. No mesmo local onde nós, seres humanos, recorremos para a gente fazer trocas comerciais, para a gente construir uma cidade, para se elaborar o projeto de design de um carro de alta performance, é o mesmo local de onde a arte tira as coisas dela. A arte é uma maneira de lidar com essas coisas, não é? Então, portanto, a arte não é vazia, porque ela é culturalmente fundamentada e sem objetivo, porque há uma intencionalidade no fazer humano, mesmo que seja inconsciente, né? Então, muito legal a maneira que o Alexandre
resumiu, conseguiu assimilar aqui as nossas questões. Parabéns. Mais alguém, gente? Gostaria de comentar? Fritou o cérebro aí, Gonçalo? Entendo. Oi, tô sim. Eu achei mais fácil falar. Eu acredito que essa diferente forma de identificar a arte, de ter o sentimento diferente, é porque cada um tem uma história diferente, não é não? Sim, claro. Isso mesmo, Axa. Cada um carrega uma trajetória de vida que é subjetiva, né? Cada um chegou em soluções para a vida que é única, né? Claro que isso é compartilhado, né? O fato de ser subjetivo, individual, não significa que é isolado e fechado num objeto só, que seria um ser humano. Nós, seres humanos, nós nos comunicamos. E a gente troca essas coisas, não é? E é nessa comunicação, né? É nessa partilha desses valores, né? Que a gente assume, olha, temos um jeito específico de viver, né? Um exemplo muito, isso vai definir diferenças culturais, né? Exemplo claro, os norte-americanos e os ingleses, né? Na verdade, os países europeus, de uma forma geral, o norte da Europa, que é mais frio, né? Eles consomem muita caloria no café da manhã, né? Eles vão comer bacon, vão comer salsicha, ovo, feijão no café da manhã. 6 horas da manhã, um camarada comendo feijão, né? Eles compartilham esse hábito alimentar ali, né? Mesma coisa a língua, né? Que é culturalmente fundamentada também. Uma coisa é a ideia construída de avenida na Alemanha, outra coisa é a ideia construída de avenida no Marrocos, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou qualquer outra parte do mundo. Há um compartilhamento dessas ideias em comum que vai tracejar mais ou menos o que seria uma unidade cultural. Claro que, como a Axa falou, nós temos as nossas subjetividades, né? Mas a gente compartilha, né? Tanto que eu posso chegar, analisar uma obra de arte e falar tal coisa. Outra pessoa chega e fala, não concordo. Mas esses símbolos e esses signos que fazem parte dessa teia que todos nós habitamos, eles são compartilhados e eles definem uma certa unidade coletiva das coisas, né? Legal. Legal, gente. Mais alguma coisa? Não? Olha, meus caros, essa semana aí que entra, a semana de estudos autônomos, a atividade que eu deixo para vocês é se encantar com a vida, tá? Vocês vão autonomamente sentar a bunda aí na cama, descansar um pouquinho, pelo menos no que seria para artes, para as outras disciplinas, não sei como é que ficou acertado, tá? Então, o tempo que teria para artes, senta a bunda, vai ler um livro, vai ver no YouTube um filme legal, ou no Netflix, tá? E tenta se encantar com essas coisas à sua volta, para a gente despertar esse olhar sensível com os objetos do mundo, tá? Para não ser só fazer exercício e pensar no vestibular, tá bom? Até mais para vocês, meus caros. Um forte abraço e até semana que vem. Até a próxima semana, até a nossa próxima aula, tá? Vou parar de gravar aqui. Vocês estão liberados, gente.